Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda parte do capítulo 9 de Hebreus. Nós vamos estudar Hebreus 9, 11 a 22. Nesse texto encontramos várias considerações importantíssimas sobre o sacrifício de Jesus e os seus efeitos para as nossas vidas. Por isso é que, quando comparamos o centro de adoração antiga com o de Cristo, verificamos que esse é um tabernáculo maior e mais perfeito, conforme veremos nos próximos programas. Maior no sentido de magnificência. Não simplesmente em tamanho, embora de fato será infinitamente maior também. Se o primeiro foi traçado conforme o celestial, conforme nós vimos no programa passado, no capítulo 8, versículo 5, com base em Êxodo 25:40, logo, o segundo tabernáculo é o real. E o primeiro não passa de um simples modelo, de uma simples cópia. Mesmo assim, na Nova Jerusalém, não haverá nem tabernáculo nem templo. Portanto, a magnificência desse novo tabernáculo será a própria glória de Deus. Quando usamos a expressão nova aliança, então, temos que entender bem o significado da palavra nova. Veja bem, no Novo Testamento, nós temos duas palavras gregas que são traduzidas pela palavra nova em português. Nova pode ser kainos ou neos. Kainos ou neos são palavrinhas gregas. Kainos expressa o novo com respeito ao que acontecia, isto é, novo em caráter, algo que ainda não fora usado. E a palavrinha neos expressa o novo em relação ao próprio ser, isso é, como algo que foi recém-criado. Enquanto kainos foi usado em Hebreus 8:8, neos foi usado em Hebreus 12:24. Depois você pega essas duas passagens e estude-as. Eu repito, enquanto kainos foi usado em Hebreus 8:8, neos foi usado em Hebreus 12:24. Então, a nova aliança tem esses dois aspectos. Tanto quer dizer que é algo novo, recém-criado, mas também quer dizer que é algo de qualidade nova, algo que substituiu aquilo que já serviu, que já foi usado e agora já não é mais útil. Por quê? Porque foi desgastado. Ora, essa novidade que temos em Cristo, é isso que nós temos. Então, essa novidade mostra mais uma vez que a antiga aliança, o Antigo Testamento, já foi substituído por algo melhor e maior. E exatamente por isso é que precisamos conhecer todas essas verdades para vivermos de acordo com aquilo que Deus já nos deu em Jesus Cristo. O título, então, para a nossa reflexão é Verdades Significativas sobre o Sacrifício de Jesus Cristo. Eu repito, esse é o título para o texto de Hebreus 9, 11 a 22. Verdades significativas sobre o sacrifício de Jesus Cristo. No texto que vamos estudar hoje, fica claro a intenção do autor em demonstrar, agora de um modo até mais detalhado, a superioridade do sacerdócio celestial de Jesus. O autor argumentou que, vindo Jesus, ele cumpriu os pré-requisitos dados por Deus, e levando o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, concedendo redenção aos homens. A superioridade do sacrifício de Jesus mostrou que anteriormente o sangue de animais foi usado para purificar os utensílios e as pessoas que naturalmente estavam contaminadas. Porém, o sangue de Cristo purifica o quê? A consciência do homem. Demonstrou então o autor que a morte de Jesus ofereceu remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então temos que lembrar que o perdão oferecido antes da morte de Jesus, seja por meio de sacrifícios de animais ou por meio do batismo de João, dependia do sacrifício de Jesus para concretizá-lo. Pois só em Jesus, há o verdadeiro perdão. Assim, a morte de Cristo introduziu a nova aliança. Ela foi necessária
para o Novo Testamento entrar em vigor. Por quê? Ora, porque Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e sobre o povo para dedicar a antiga aliança. Porém, Jesus ofereceu o seu próprio sangue de um cordeiro imaculado para introduzir, para estabelecer a nova aliança. E finalmente, como veremos, o autor mostrou que esses eventos ocorreram porque o sangue é necessário para a remissão dos pecados. Então, diante disso, o princípio que extraímos desses versos, desse texto, 9, 11 a 22 de Hebreus, é apresentado nessa frase. Todos devemos reconhecer no sacrifício de Jesus a solução que concede a verdadeira purificação. Eu repito, essa é a frase sintética de Hebreus 9, 11 a 22. Todos devemos reconhecer no sacrifício de Jesus Cristo a solução que concede a verdadeira purificação. E nesse texto nós vamos encontrar 7 verdades básicas sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Por ser um texto mais longo, eu peço a você que tenha a sua Bíblia aberta para nos acompanhar na exposição que faremos, tendo por base esses versículos 11 a 22 do capítulo 9 de Hebreus. Muito bem, agora podemos então detalhar essas 7 verdades. São importantíssimas, verdades significativas sobre o sacrifício de Jesus. A primeira verdade é que o sacrifício de Jesus concede eterna redenção, versículos 11 e 12. Nesses versos, o autor está dizendo que há um serviço sacerdotal em favor dos homens de importância incomparavelmente maior. E esse foi o sacrifício feito por Jesus. O tabernáculo onde ele serve não foi feito por Moisés nem por homem algum, porém foi feito pelo próprio Deus. O autor, então, chama esse santuário celestial de o maior e mais perfeito tabernáculo. Um sistema assim, feito no céu por Deus, onde Cristo está atuando em nosso favor, nos oferece absoluta garantia e segurança. Aqui então notamos a grandeza do ministério sacerdotal de Jesus. Pois enquanto os sacerdotes da antiga aliança entravam no tabernáculo usando sangue de animais, querido amigo, Jesus entrou no Santo dos Santos oferecendo seu próprio sangue, e por isso pôde conceder eterna redenção, isso é, uma redenção que não termina, que não se interrompe, mesmo quando nós pecamos. Mas nos dias de hoje, numa sociedade mais evoluída, muitos perguntam, será que a remissão dos pecados não poderia ocorrer sem o derramamento de sangue? Essa prática não é tão rudimentar? E diante de perguntas como essas e diante de críticas a esse método que consideram ultrapassado, algumas pessoas ensinam que Jesus veio ao mundo apenas para viver como um modelo e que não precisava, na verdade, derramar o seu sangue. Dizem que a nossa salvação depende de um aperfeiçoamento espiritual e não do sangue de Cristo. Essas pessoas estão erradas. Quando nós estudamos essa carta escrita aos Hebreus, podemos responder essa pergunta que, na verdade, é uma falsa doutrina, mostrando que sem sangue e sem o sangue de Cristo não é possível haver remissão. Não é possível haver perdão. Não é possível haver eterna e verdadeira purificação. A segunda verdade é que o sacrifício de Jesus purifica a nossa consciência. Veja os versículos 13 e 14. Nesses versos, a palavra de Deus mostra o poder do sangue de Cristo para purificar o homem do pecado. Esse é o objetivo do sangue de Jesus. Os sacrifícios feitos simbolicamente tinham o poder de santificar os que procuravam a bênção da purificação e santificação. O autor diz que muito mais poder tem o sangue de Jesus, o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus. Aqueles cristãos judeus para quem essa carta foi escrita estavam sendo tentados a crer mais nos sacrifícios do que em Jesus Cristo. Esse perigo é muito maior nos nossos dias, quando muitos deixam de crer em Cristo para crer nas suas práticas religiosas, práticas sem vida, ou nas tradições, nos ensinos dos homens.
Nós vemos aqui também a graça que o homem alcança por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica a consciência, e isso é muito significativo, pois o significado é que teremos removidos do nosso ser a mancha do pecado que está arraigado lá no fundo do nosso ser desde o nosso nascimento. Jesus Cristo, querido amigo, foi o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, que subiu ao altar da cruz e ali ofereceu por nós a sua vida como sacrifício que foi aceito por Deus. Quando depositamos a nossa fé nesse sacrifício, então somos purificados e limpos das nossas práticas mortas do pecado e passamos a servir a Deus. E o destaque que devemos fazer é que nós somos purificados e limpos, salvos e redimidos. Para quê? Para servirmos a Deus. O crente é uma pessoa que está a serviço de Deus. Não se trata de uma pessoa salva para ficar de braços cruzados, esperando pela vinda do Senhor. Não. Não, absolutamente não. O crente espera a vinda de Cristo, pregando o Evangelho, dando um bom testemunho, edificando seus irmãos, desenvolvendo a vida verdadeiramente cristã. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus que nos salva e nos põe em movimento em favor da causa pela qual Cristo morreu e em favor da salvação dos homens e em favor da edificação do corpo de Cristo. A terceira verdade, então, é que o sacrifício de Jesus Cristo concede promessa de eterna herança. Veja o versículo 15. Aqui temos, em resumo, a grande mensagem do Evangelho. Aqui temos mencionado, antes de tudo, a morte para a remissão. Jesus Cristo não morreu como um malfeitor, como foi o caso daqueles 2 ladrões que morreram ao seu lado. Os 2 ladrões morreram como malfeitores. Jesus não morreu como um mártir, por exemplo. Não, como Estevão, o primeiro mártir cristão. Não, Jesus Cristo morreu, sabe por quê? Para pagar o seu e o meu pecado. Jesus Cristo morreu espontaneamente para remir-nos dos nossos pecados. Morrendo para nos salvar, ele se tornou o mediador da nova aliança. Na aliança antiga, a aliança condenava o homem. A lei matava o homem. Lembre-se daquele texto de Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Cristo se tornou o mediador de uma nova aliança que redime o homem, que salva o homem. Todas as transgressões cometidas durante a velha aliança, também elas foram apagadas, e os pecadores receberam a promessa da herança eterna. Isto é, todos aqueles que creem em Jesus recebem essa promessa da herança eterna. E esses fatos devem nos encher de alegria, de gratidão. Devemos ser gratos a Deus por essa tão grande bênção. Há alguns cristãos que choram quando veem uma figura de Jesus na cruz. Mas apesar de tal sofrimento nos levar a ter uma grande compaixão e piedade de Jesus, porque o seu sofrimento foi indescritível, não podemos, querido amigo, não podemos deixar de nos alegrar, de festejar essa tão grande salvação, tão especial ação divina em nosso favor. Ao refletirmos sobre o sofrimento físico e moral que o Senhor Jesus teve no meu e no seu lugar, nós podemos imaginar o que sofreu o nosso Salvador. Mas o sofrimento e a morte de Cristo, por outro lado, nos levam a ter para com o nosso Deus e para com o seu Filho Jesus Cristo uma tremenda, uma profunda gratidão. Porque além de nos dar a salvação, essa morte na cruz, esse sacrifício, nos concede a promessa de uma eterna herança. Promessa essa já recebida por nós, que recebemos com a nova aliança, sabe o quê? Sabe qual é a promessa? A posse do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, que nos encaminha,
que nos enche, que nos faz experimentar a presença de Deus. Então, a quarta verdade é que o sacrifício de Jesus Cristo invalidou o antigo pacto. Versículos 15 a 17. Ainda em relação ao versículo 15, destaca-se o fato marcante e demonstrativo do grande valor que teve e ainda tem o sacrifício de Jesus, pois os pecados anteriormente cometidos durante o tempo da primeira aliança também foram perdoados por ele. Assim como são perdoados os pecados cometidos ainda hoje, na época da nova aliança. Com isso, de fato, o seu sacrifício invalidou tudo aquilo que era antigo. A palavra testamento aqui nos versos 16 e 17 aparece como uma palavra sinônima da palavra aliança. Uma nova aliança teria que ser introduzida com a morte do testador, que foi Cristo, de forma que uma aliança foi firmada com Deus diante dos homens. Todos os que desejavam se salvar, todos os que desejavam libertar-se da morte e da condenação do pecado, precisavam crer em Jesus Cristo. E precisam crer ainda hoje em Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador de suas vidas. E o verso 17 destaca e mostra que Cristo morrendo nos tornou herdeiros ou possuidores da sua herança e bens espirituais. Muita gente por aí está esperando a morte de um parente para poder se apossar de uma herança material. Para que fôssemos possuidores da herança eterna, a presença do Espírito Santo na nova aliança, essa é a nossa herança. Sabe o que foi necessário acontecer? Foi preciso que Cristo morresse na cruz do Calvário. Querido amigo, que grande bênção, que bênção foi essa morte sacrificial. Por ela temos herança, e essa herança é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A quinta verdade é que o sacrifício de Jesus foi sancionado com sangue como o primeiro testamento. Versículos 18 a 21. O verso 18 é claro nas suas palavras, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Agora, você pode achar esse um ato um tanto repugnante, mas foi isso que o pecado exigiu. Foi isso que Deus determinou. Já no Éden, vimos Deus derramando o sangue dos animais para tirar-lhes a pele e cobrir e vestir o homem após o seu pecado. Para isso foi preciso derramamento de sangue. Esse primeiro sangue foi derramado por causa do pecado, para cobrir o homem. E ele nos apontou para o sangue de Cristo, que tira todo o pecado do mundo. Em todos os tempos da história, o povo judeu, o sangue foi derramado em toda a sua história, terminando com Cristo, terminando em Cristo, porque foi Ele o antitipo de todos os sacrifícios realizados até ali. Nos versos 19 e 20, lemos sobre o estabelecimento da aliança com Moisés, em que era necessário o sacrifício de animais, sendo que o próprio livro da lei foi aspergido com sangue. Moisés proclamou na ocasião que aquele era o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para o seu povo. De forma que, tanto na primeira aliança, a mosaica, ou velho concerto, como também na nova aliança ou no novo concerto com Cristo, foi preciso que o sangue fosse derramado. Sabe por quê? Porque se entendia que o sangue é vida. O sangue é que fornece vida para todas as partes do nosso corpo. Fornece o alimento, a nutrição, fornece a vida. Toda a vida e energia nos é transmitida a nosso corpo através do sangue. E foi oferecendo o seu próprio sangue que Jesus ofereceu para nós a sua própria vida. A morte de Cristo, então, é a sua própria vida derramada para que tivéssemos vida. E no verso 21 temos mais essa informação de que todo o tabernáculo, assim como os vasos e utensílios, em geral, foram aspergidos com sangue, aquela aspersão tinha um sentido espiritual muito importante, pois falava de Cristo e do seu sangue remidor. Assim também nós somos espargidos pelo sangue de Cristo. A sexta verdade é então que o sacrifício de Cristo purifica todas as coisas. Veja o versículo 22, a primeira parte. Embora alguns ritos de purificação judaicos eram feitos através da água ou através do fogo, os mais significantes eram feitos através dos sacrifícios que envolviam o derramamento de sangue.
Jesus, com seu sangue derramado e oferecido, torna não só a nossa adoração, mas nos torna plenamente aceitáveis diante de Deus. E aí chegamos então à 7ª verdade, que é o sacrifício de Jesus Cristo como remidor do nosso pecado. O final do versículo 22. Porque o texto diz claramente, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o sentido é bem mais amplo do que a doação da vida. Já é algo especial. Envolve a aplicação desse sangue e a sua aplicação implica na remissão, no perdão dos pecados. Querido amigo, uma vez que a remissão de pecados não é possível sem sangue, Jesus Cristo se deu por nós para que tivéssemos o perdão dos pecados. Você já foi perdoado da sua condição de pecador? Quando nos arrependemos, encontramos perdão por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Querido amigo, que Deus o abençoe a ter sobre a sua vida o sangue de Cristo. Um abraço e até o próximo programa.